Oi gente, aqui é o Wolf Winter e hoje irei trazer um vídeo de uma criatura que eu mesma fiz pela primeira vez comentando sobre. Mas antes eu queria muito dizer que eu tinha dito que eu não ia deixar de postar com frequência, mas não deu. E eu passei por um monte de coisa, ainda por cima peguei um resfriado tão violento que eu não conseguia nem olhar para a tela do meu PC. Então vou tentar postar o mais rápido possível os outros vídeos, tá bom? Eu realmente fiquei bem mal, que fiquei com um mal-estar violento, mas agora estou bem. Tá com aquele restinho de resfriado, mas eu vou ficar bem, eu vou sobreviver. E bem, muita gente me pergunta como é que eu faço para criar minhas criaturas. Basicamente, gente, eu faço o seguinte: eu busco referências de animais de verdade, mas na maioria das vezes o que que eu vejo nas paredes é uma coisa muito insana, né? Que acontece, não sei se só comigo, provavelmente para algumas pessoas deve acontecer, mas talvez seja bem raro, não sei. Mas eu faço o seguinte: eu olho formas nas paredes ou até mesmo em piso, a estampa de mesa e tudo mais, formas diferenciadas, obviamente que deformadas, e aí na arte final acabou ajeitando a anatomia da criatura em geral que eu quero fazer. E essa criatura aqui em questão eu fiz ela baseado em uma espécie de, não vou dizer unicórnio, né, mas sabe aquelas aves exóticas como o calau ou até mesmo os próprios pterossauros, né, em geral, com aquelas cristas, com aqueles chifres enormes ósseos, que não sei se são ósseos exatamente, mas é uma coisa desse tipo. E eu encontrei esse formato, né, de cabeça na parede. E aí eu ajeitei a anatomia certinho para ver como é que ia ficar o desenho. E aí eu fui misturando com o corpo de dragão de Komodo, né, por exemplo. Eu fui pesquisando várias referências do corpo do dragão de Komodo para deixar minimamente realista, né? Obviamente que eu não deformei tanto assim algumas partes para não ficar tudo errado, né? E essas figuras podem ser ajustadas, né? Se você for criar alguma coisa que você viu ali, mas que está muito deformado, você pode ajustar sim. E você pode até mesmo ajustar para uma coisa ainda melhor do que a mancha. A mancha em si, que você vê numa parede ou em qualquer outro lugar, é uma base de uma ideia. Não deixa de ser o resultado final. É só uma base, uma silhueta do que você pode fazer. Você pode ver um monstro ali que você pode criar, você pode ver uma pose acidentalmente, você pode criar também e não tem problema. Você pode ajeitar na arte final. Na hora de esboçar, a mesma coisa. Não vai ficar perfeito de início, óbvio, mas a base está ali, a ideia está ali. Falta você construir o que você quer fazer. A questão do bico também, eu quis fazer um bico de meio que de papagaio ou de tartaruga, mas eu peguei mais da tartaruga mordedora, que achei interessante, né? Pôr um bico desse num lagarto, né? Que era para ser predador, mas eu quis fazer ele como sendo um herbívoro. E achei muito bacana em pensar que poderia ver ele na praia, né? Pensei num cenário de praia para esse lagarto aqui. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, diante desses dias todos que eu fiquei doente, pensei assim: e se eu criar vídeos mostrando do zero como que eu faço minhas criaturas, né? Tipo, explicando mesmo, tipo, alguma coisa didática para as pessoas poderem aprender, ter mais criatividade. Não que não tenham, mas é mais para expandir horizontes. Ah, e outra, será que vale a pena criar tutoriais de como faz luz e sombra, ou até mesmo efeito de brilho, como faz fogo, esse tipo de coisa? E eu fiquei meio pensativa assim, pensei, talvez seria uma boa, né, mostrar em um vídeo assim, uma espécie de tutorial. Acho que sim, né, talvez seja interessante. Mas aí deixem nos comentários o que é que vocês acham da ideia. Será que vale a pena mostrar esse tipo de vídeo? Talvez eu mostre. Eu tenho inclusive um tutorialzinho meio que guardadinho aqui para poder trazer. Mas enfim, sobre a criatura em si, eu
Beleza, fiz da criatura, só que eu quis dar mais foco na questão da vegetação. Eu sinto que eu estou pecando bastante na questão de ambientação em geral, tipo, deixar o ambiente atrativo para aquela criatura poder se adaptar a um mundo perigoso ou um mundo venenoso de vegetações que possuem veneno. Acho que sim. Fica interessante, então coloquei umas cores bem legais ali, bem vibrantes, mas para não ficar berrante, eu coloquei uns verdinhos ali, coloquei uns vermelhinhos ali, fiz umas plantinhas ali, fiz umas folhas roxas, né? Só para dar aquele contraste, só para não ficar aquele verde na areia. E para fazer a praia, eu pesquisei várias referências de praia. Muita gente fala que buscar referência é trapaça, e eu vou logo dizendo, não é trapaça, é mais para você fazer o desenho certo sem cometer uma gafe gravíssima, sabe? Então é preciso sim buscar referências para você não se embananar na hora de fazer qualquer desenho. Pesquise tudo, não importa o que seja. Ah, quero pesquisar um ambiente de pântano, pesquise, não tem problema. E na hora de montar o pântano, você que vai montar, você só vai pegar referências de como é exatamente. Você pode criar o pântano que você quiser, mas busque colorações, né? Que tipo de coloração que aquele pântano vai ter, que tipo de monstro pode ter naquele pântano, assim, adaptativo naquele cenário que eu diga, porque assim, existem muitas regras na hora de você criar o seu monstro, né? E muitos dos monstros, eles são baseados em dinossauros e animais que existem, né, na vida real. Tipo, esse lagarto aqui, eu fiz ele baseado num dragão de Komodo e uma tartaruga mordedora. Tirando o chifre, né? O chifre foi um acréscimo ali que eu quis pôr e que eu vi naquela imagem, né, na parede. Entendeu? Então, nessas questões de anatomia, para você criar criaturas, você precisa entender isso. O principal, que é a anatomia de qualquer ser vivo, tá? Seja uma criatura jurássica, ou uma criatura que... até uma criatura que existe. Você pode criar, por exemplo, um pterossauro misturado com o que? Vamos pensar aqui. Misturado com um mosasauro. Como é que você vai juntar um mosasauro com um pterossauro? Aí você precisa pensar. Eu não sou muito de juntar criaturas, mas talvez eu faça isso para expandir mais a minha mente, né? A criatividade. E vocês conseguem ver que eu dei uma modificada, né, nas escamas do lagarto, porque eu senti que ficou muito volumoso, digamos assim. Ao mesmo tempo eu fiquei pensando, caramba, será que fica bom o efeito de escama de crocodilo? Que é um pouquinho volumoso, mas eu olhei de perto a escama de um crocodilo e não é tão volumoso assim. Então tive que modificar, deixar bem baixinho pra deixar bem natural, pra não ficar grosseiro. E é isso, buscar referências, certo? Tipo, eu achei que as escamas do crocodilo fossem daquela forma, mas não são. Então tive que buscar imagens pra saber se é isso mesmo, e não era. Então buscar referência sim é importante, não é trapaça, podem ficar tranquilos. Você está criando... se você for criar os monstros, busque referências sempre. E mais importante, busque referências de anatomia animal. Se você quiser fazer uma criatura que é realista, você precisa buscar a anatomia de animais que existem. E a anatomia certa. Busque imagens de foto mesmo de criaturas. E não dá muito para confiar em quem desenha a anatomia do animal, porque tem sempre um detalhezinho que fica errado ali. Então busque mais imagens do que os outros fizeram, as famosas linhas de estudo. Tudo bem que tem estudos, né, de desenho de anatomia animal que estão certas, mas busque certo. É muito importante você buscar certo o que o cara faz. Se o cara faz anatomia animal há uns 12 anos, vamos pensar assim, há uns 20 anos que ele estuda anatomia animal, que faz desenho de anatomia, busca a referência desse cara. Mas eu particularmente, eu busco referências de criaturas
em fotos, né? Fotógrafos, né? Biólogos que fotografam lá os animais e pesquiso até GIF para ver como é que é a movimentação dele, como é que vai funcionar. O dragão de Komodo foi a mesma coisa. Na hora de eu pesquisar, eu fui pesquisar GIF, fui pesquisar a imagem deles mesmo e ia conseguir acertar perfeitamente como é que é a anatomia certa. Bem, esse foi o papo de hoje. Eu vou deixar vocês assistirem o resto do desenho, são os detalhes finaizinhos. E se vocês querem mesmo que eu traga vídeos assim de tutorial, como é que faz isso, como é que faz aquilo, eu ficaria muito agradecido se vocês comentassem para eu poder saber. Eu acho que seria bacana, né, mostrar uma coisa assim, né, uma coisa diferenciada, sem ser apenas eu desenhando e comentando, falando por cima. Seria bacana se eu mostrasse como é que eu faço, né, as criaturas do zero. Bem, querem vídeos assim? Então comentem aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar postar vídeos o mais rápido possível. É que meus desenhos realmente demoram muito para serem finalizados. Ainda mais que veio uma comissão agora, eu tive que focar o máximo. E bem, espero que gostem dos detalhezinhos finais. Se inscrevam, ativem o sino e deixem um likezinho se vocês gostaram. Beleza? É isso. Não tem mais nada para dizer não. Até mais. Tchau, tchau.